boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mais um episódio do Pode Maternar. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para falar sobre um assunto que é um pouco delicado, um assunto que é um pouco difícil, mas que precisa muito ser abordado e esclarecido para pacientes, profissionais e mulheres, famílias que passam por essa situação. Hoje nós estamos hoje com a Joana, psicóloga, palestrante, filha, esposa e apaixonada pela vida. Psicóloga formada pela UFO, especialista clínica psicanalítica em gestação hospitalar e mestrada em ciências da saúde também pela UFO. Seja muito bem-vinda, Joana. Ô, Fernanda, é uma alegria estar aqui com você nesse momento tão especial. Tá falando nesse pode maternar. Pode maternar? Pode maternar. É um tema difícil que nós vamos falar hoje. Mas antes de falar desses temas tão difíceis, nós podemos falar que pode maternar. Que alegria, que prazer estar aqui com você nesse podcast e podendo falar para as pessoas que o quanto é importante vínculos, o quanto que a perda de vínculos impacta em toda a vida da pessoa. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter aceito nosso convite e por compartilhar todo o seu conhecimento. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito importante para muitos familiares e muitas mulheres que nos acompanham aqui. A questão da maternagem, ela é tão especial porque, por si só, ela traz alegria, mas ela traz mudanças. E para algumas mulheres, já introduzindo um pouco o nosso tema, que é maternagem, perdas e luto, então, a própria maternagem é vivência de perdas. Então, veja, embora a gente tenha a impressão, o desejo, a expectativa que ao final a maternagem vai ser a termo, vai ser feliz, tudo vai dar certo, em alguns momentos não. Mas a própria maternagem, nós estamos falando de perdas temporárias. Há mulheres que, com a gestação, ela vai viver impactos emocionais, físicos, sociais. Isso, às vezes, traz algumas perdas. Então, veja o quanto que a noção de perda, junto com a noção de ganho, dar à luz, de gestar alguém, ela também traz esse lado da contradição. É verdade, além dessa questão da maternidade em si, trazer todas essas perdas, como você mesmo disse, ainda existem aquelas mulheres que vivem essa perda antes mesmo da maternidade, ainda que temporárias, pode acontecer. E isso, de certa forma, traz muito desconforto para essas mulheres. A maioria dos casais que vivem isso esconde que vive esse momento. Eu tô falando dessas pacientes que tentam engravidar e de alguma forma acaba recebendo o diagnóstico da infertilidade e acaba vivendo um luto muitas vezes em silêncio. Porque as pessoas não compreendem. Muitas vezes só quem passa por esse momento acaba compreendendo de alguma forma o que está vivendo. Então eu gostaria de começar falando um pouco sobre isso, quais aspectos psicológicos, como trabalhar com essa paciente, porque é realmente difícil esse momento que ela está vivendo. Como lidar com uma mulher que está vivendo esse momento de luto na vida dela. Um luto por uma pessoa que ainda não existe. É interessante quando a gente fala do desejo. Maternar, embora algumas pessoas tenham a dimensão que existe um instinto materno, hoje as pesquisas demonstram que não existe instinto materno. Existe um desejo. O que é um desejo? Uma aspiração, é uma vontade muito grande, é um sonho. Para algumas mulheres, é tudo, é sagrado ela ser mãe. A notícia de uma infertilidade mexe com esse sonho, mexe com esse desejo, mexe com essa expectativa, com essa condição que essa pessoa antecipadamente já criou. Então veja, algumas pessoas têm desde pequenininho a noção do desejo enorme de ser mãe. E isso vai crescendo.
Eu quero ser mãe, eu quero brincar, quando criança vai brincando de boneca. E esse desejo de ser mãe vai crescendo dentro da pessoa. E de alguma forma vai virando realidade. E quando ela chega na fase produtiva, onde ela vai tentar ter um filho, em qualquer idade, né, que seja possível, ela tentar ter um filho, e ela tem esse diagnóstico de infertilidade, o que gera? Frustração. Né? À medida que a pessoa tem um sonho, um desejo e essa quebra de expectativa. E essa quebra de expectativa, em alguns momentos, ela pode ser desde algo temporário, onde ela tem recursos, onde ela tem apoio, ou vira uma crise. Porque, olha, é sagrado, o que eu mais queria é ser mãe, e agora eu não posso ser. Uma das coisas que o profissional precisa trabalhar com essa pessoa são as crenças, são as fantasias. Porque nós, seres humanos, somos dotados disso, dessa capacidade de fantasiar, de dar sentido às coisas. E algumas pessoas vão dar sentido como: não sou capaz, não mereço, o que eu fiz para receber essa notícia? Então, em alguns momentos, a pessoa recebe a notícia como uma punição. E eu penso que o profissional que tem conhecimento e habilidade pode acolher essas expectativas, acolher essa sensação de frustração e orientar. E quando possível, quando é uma infertilidade temporária, possivelmente ao receber esse apoio, ao receber essa dimensão de cuidado, a ansiedade diminui. E muitas vezes a infertilidade, ela ocorre por ansiedade. O que infelizmente acontece é que alguns profissionais não sabem acolher dessa forma. Muitas pacientes acabam chegando ainda mais frustradas depois de passar por alguma consulta por não receber absolutamente nenhum acolhimento. Isso tem acontecido muito em relação à idade. A gente sabe que, infelizmente, a natureza não foi generosa conosco. A idade conta mesmo e, com o passar do tempo, a nossa fertilidade vai diminuir. Então, muitas mulheres nunca foram orientadas sobre isso. Faltou falar muito sobre planejamento familiar. A gente aprende que precisa usar anticoncepcional, mas ninguém fala que você precisa planejar a sua vida antes que seja tarde demais. Então eu acho que o erro já começou muito aí. As mulheres deixaram de ter essa informação. Hoje a gente tenta trazer esse tipo de informação, mas quem está chegando agora não teve essa informação no passado. Às vezes ela chega naquele profissional com uma expectativa linda de ter a maternidade dela. Eu cheguei para começar as tentativas e lida com uma pessoa que simplesmente vai falar: agora você tá velha demais, só a fertilização vai resolver o seu problema. Então, eu gostaria muito que você me dissesse, que falasse para todos nós, como esse profissional... Me diga uma coisa importante para dizer para esse profissional que não tem esse acolhimento. O que é importante? Você falou de não ser reconhecido. Existe dentro da teoria do luto um nome chamado luto não reconhecido. O que é isso? As pessoas não reconhecem a dor do outro. Hoje, nós carecemos muitas vezes, na sociedade em geral e em alguns profissionais, dessa capacidade empática e de compaixão. Olha, eu primeiramente preciso entender qual que era o sonho dessa pessoa. E todas as vezes que nós entendemos que há um sonho e esse sonho, ele temporariamente ou definitivamente ele é frustrado, essa pessoa tem um sentimento de frustração e, consequentemente, um tanto de sentimentos. Então, o profissional, a meu ver, ele precisaria ter um pouco dessa compaixão, dessa empatia, para fazer essa orientação. Entendo o quanto que para você é sofrido. Eu acolho, eu recebo essa dor. Eu compartilho com você. A compaixão tem a ver com esse compartilhar. E compartilhar não é eu sentir a mesma coisa que você está sentindo. O que essa pessoa que sonhou tanto foi frustrada? Como que ela está vivendo? E se eu entendo isso, eu posso ter palavras sábias. E palavras sábias não necessariamente são técnicas, são palavras de acolhimento.
são palavras de coração, de cuidado. Então, eu acho que rever essa noção de cuidado, isso é muito importante. Então, para todos os profissionais de saúde, acolhimento com essa paciente é muito importante. Humanização no atendimento. Você muitas vezes não sabe exatamente pelo que aquela mulher passou, quais foram as vivências dela e quais são as expectativas naquele momento. Às vezes a única coisa que ela diz é: eu quero ter um filho. E independente da idade, do diagnóstico, saber escutá-la e saber orientá-la. Apenas dizer que não vai ser possível não vai ser o melhor caminho. Se essa pessoa procurou esse profissional, é porque de alguma forma ela tem confiança no que ele vai fazer. E a confiança é quebrada nesse momento em que a paciente não é acolhida e não é atendida de forma humanizada. Então, é necessário mudar a forma de atender o paciente para começar a ter melhores resultados, seja em gestações de forma natural ou não. Nós sabemos que a fertilização in vitro é uma jornada muito difícil para o paciente, para os familiares e muitas vezes não desejada. Então, é muito importante esse acolhimento e essa humanização no atendimento ao paciente. É interessante a gente pensar que o acolhimento, você falou da palavra confiança, uma das características da confiança é a verdade. E você poder dizer a verdade de um jeito amoroso faz toda a diferença. Pior que seja a verdade, quando ela é dita de uma forma onde o outro compreendeu que existe clareza na informação, existe cuidado na informação. Por pior que seja o luto, o limite, essa pessoa é capaz de gerar confiança. E isso faz toda a diferença numa relação médica, numa relação de atendimento. Com certeza, faz muita diferença também. Para aquelas pacientes que vivem um luto que eu também sinto que ele é um pouco silenciado pela sociedade de forma geral. O luto nas perdas gestacionais. Muitas pacientes que têm perdas, principalmente no início da gestação, perdas iniciais, esse luto que ela acaba vivendo, muitas vezes ele é desconsiderado pelos profissionais, desconsiderado até mesmo pelos familiares. Muitas vezes elas escutam: esquece isso, logo você arruma outro, você ainda tá nova. Pessoas que são capazes de dizer: ainda bem que foi agora, porque se fosse depois ia ser muito mais difícil. Ou que às vezes tem a capacidade de dizer: imagina se vem com uma doença e você tem que lidar com isso. Que bom que aconteceu dessa forma. Então, essas mulheres sofrem não só por essa perda inesperada, indesejada, mas sofrem também por não poder compartilhar do sentimento que ela sente, porque as pessoas não querem ouvir. O luto dela é silenciado. Então, eu gostaria muito de saber como lidar com essas pacientes, como que isso afeta o psicológico dela e como que nós podemos trabalhar para melhorar de certa forma, como elas podem trabalhar para se sentirem melhor. Porque depois dessa perda, muitas vezes elas desejam outra gestação. Chegando a outra gestação, além de tudo que ela passou para chegar até ali, além de uma perda que foi silenciada, ela vai viver com medo de viver tudo de novo. É interessante que a perda silenciada, ela é calada. Ela é calada internamente e às vezes quando o outro não reconhece essa dor, não reconhece que houve uma perda, porque não tem ainda, né? Às vezes é tão inicial que não tem nem o sexo, não tem o nome, mas internamente essa pessoa já é mãe. E muitas vezes eu já ouvi de mães que perderam na gestação e às vezes teve o segundo filho, o terceiro filho, e quando perguntavam para ela: quantos filhos você tem? Ela diz: 3, porque aquele já era filho. Antes mesmo da concepção já havia um filho dentro, já havia um filho imaginado. E depois da concepção já estava ali, com todo o seu desejo, com toda a sua transformação, com tudo que a expectativa que ela tinha. Então esse luto não silenciado é como se ela fosse apagada, invisível, como se a dor fosse invisível,
como se não fosse possível aquela dor. E em algumas mulheres é a sensação de que ela está errada. Como que ela está sentindo aquela dor? Se todo o social, se todas as pessoas estão dizendo, não fica assim não, né? E ela está numa dor terrível. O que que ela sente? Solidão. Se há uma coisa que é sofrida, é a solidão. Ela não pode falar. É o luto não autorizado, não reconhecido, não autorizado por si, não autorizado para o outro. E ela se cala. E ao calar, de alguma forma, isso torna traumático. O que torna um trauma não é o acontecimento em si. O que torna traumático é não poder fazer essa circulação dessas emoções. Alguém que falou, nossa, eu entendo, eu compreendo, eu imagino o quanto você está sofrendo. E aí essa pessoa pode falar dessa dor. E aí ela pode deixar de ser invisível e ter uma presença. E poder ser cuidado. Porque como que eu cuido de coisas invisíveis? E se ela existe, ela pode ser cuidada. E se ela pode ser cuidada, faz toda a diferença para não ficar traumatizada. E aí nós temos a condição, talvez, essa pessoa de ter uma outra gestação muito mais tranquila. Porque o nível de ansiedade que fica gera medo, né? Gera angústia. E aí a pessoa fica, tudo assombra a pessoa. E muitas vezes ela entra em quadros depressivos, ela entra em quadros, né, de uma tristeza tão grande, porque ela passa a sentir-se culpada. O que é que eu fiz para merecer? Né? Ninguém está reconhecendo. Veja como tudo o que você falou faz muito sentido. Eu acompanho muitas pacientes que às vezes já tiveram alguma perda e já estão grávidas de novo, às vezes até já ganharam o seu bebê. E realmente tudo que você falou agora faz muito sentido. A forma com que elas lidam no início da gestação e ao longo de toda a gestação após uma perda acaba sendo um pouco diferente. Eu nunca consegui entender muito bem. Eu pensava, nossa, essa pessoa conseguiu superar muito bem, ou essa pessoa acabou não conseguindo superar muito bem. Mas agora, ouvindo tudo que você disse aqui, faz todo sentido. Todas essas mulheres que não tiveram tantas dificuldades ao longo da gestação, que tiveram menos inseguranças, foram mulheres que tiveram um acolhimento muito melhor. Tanto profissionalmente, quanto dos familiares, são mulheres que conseguem compartilhar e conversar comigo abertamente sobre perdas que elas já tiveram. Já aquelas que mostram muita insegurança do início ao fim, são aquelas que realmente não compartilham muito. Então, vivendo profissionalmente com essas pacientes, tudo que você falou faz muito sentido. E para mim fica assim, o quanto que muitas vezes o profissional ele vai inaugurar uma outra forma de relação. Você imagina que uma pessoa no decorrer da vida, ninguém dava muita atenção pela dor dela, pelo sofrimento. Tem uma frase do Graciliano Ramos que eu gosto muito. Era uma frase do livro Vidas Secas. E ele diz o seguinte, chorou, mas como era invisível, ninguém viu o choro. Então no decorrer da vida, muitas crianças choram e pais não olham. Muitos adolescentes choram e pais não olham. Aí ela vira mulher e ela chora e ninguém olha. Aí eu vejo a importância do profissional inaugurar uma outra forma de relação. A todo momento nós somos capazes de curar, de transformar uma vivência quando nós temos uma outra expectativa. Se você é médica e essa pessoa que teve uma perda, ela está dando a ideia de que está tudo muito bem, desconfie, porque há uma perda. Se para ela era tão importante, há uma perda. Comece a conversar. Como foi para você suas perdas? E ali você inaugura uma outra forma de relação. Tão capaz de gerar sofrimento, dor, mas ao mesmo tempo transformar essa vida da pessoa. Ela começa a dizer, alguém me olhou. Alguém olhou para minha dor e deu sentido e deu nome. E eu senti acompanhada. Olha quanto que isso é importante. O quanto que o profissional faz a diferença nesses momentos. Um profissional que dá conta também da sua dor. Um profissional que também repensa sobre as suas perdas. E pode dizer para o outro.
Porque senão, se você também cala as suas perdas, você não vai acordar a perda do outro, acordar e lá atiçar a perda do outro, porque vai mexer com a sua. Então, quando você inaugura, é uma possibilidade diferente. E essa pessoa vai dizer, eu nunca tive alguém que me ouviu como você. Isso não tem preço, Fernanda. Não tem. Isso não tem preço. É no meu consultório de psicologia, é no seu consultório. Não tem preço. Porque inaugurou uma outra forma de relação. Ali a pessoa se engravida diferente, do desejo diferente. Alguém me ouviu. Isso faz toda a diferença. Isso faz diferença não só nesse processo de luto pós-perdas. No luto que as pacientes vivem pela maternidade, com diagnóstico de infertilidade, isso também acontece. Muito. Mas o que eu queria deixar para todas as mulheres é que se você é mãe de anjo, independente da idade gestacional, nós acreditamos que você é mãe. Esse bebê existiu. Esse bebê existiu para você, esse bebê existe para nós. Nessa sala, nós temos 2 profissionais que estão prontas para te receber, para te acolher, para entender a sua dor e para te ajudar a curá-la. Esse é o nosso maior desejo. E quando a gente fala de cura, nós estamos falando de cuidado. Né? Então, tudo aquilo que a gente joga debaixo do tapete ou finge que não existe, em algum momento retorna. Então, quando nós cuidamos, nós abrimos possibilidades para o novo. E novas experiências virão. Isso é verdade. Então, eu também gostaria de saber de você, como você acha, além de ser escutada por um profissional, pela família, além de viver esse luto, como que essa mulher deve viver para se recuperar em relação a isso? Sobre o autocuidado, sobre os aspectos psicológicos mesmo. Qual que é a melhor forma de passar por esse momento? Tem uma música que fala, mentir para si mesmo é a pior mentira. Então, primeira coisa é dizer, estou sofrendo. E é uma dor muito grande. Quando a pessoa tem uma perda gestacional, ela começa a gerar e de repente essa expectativa acaba. E agora? Então, como que eu posso cuidar do meu sofrimento, entendendo que ele existe? Entendendo, e quando o profissional que trabalha, você vai orientar, dizer, olha, é natural que você sinta tristeza. É natural que você tenha, em alguns momentos, raiva. É natural, são reações naturais. São reações comuns em processo de perdas, mas não são reações duradouras. O processo de luto não é esquecer, como você diz, mãe de anjo, não é esquecer, está vivo. Só morre quando morre dentro da gente. Então, se essa pessoa, mesmo sem nascer vivo, está vivo dentro de você. Então, traz ansiedade. O que essa ansiedade gera em você? Medo? Raiva? Comece a pensar, comece a ver suas reações. Comece a ver como que você lida com as pessoas. Você passa a olhar mais para você. Isso é muito importante. Reconhecer essas emoções que elas acontecem, são comuns. Saber que elas existem. Porque muitas vezes o luto não autorizado não é só pela sociedade, é pela própria pessoa. A vida segue, eu tenho que trabalhar. Olha, a questão de não ser reconhecido, muitas vezes não é reconhecido nem legalmente. A pessoa que ganhou neném, ela deu à luz, ela tem um prazo de afastamento. E nas empresas, um luto gestacional, uma perda gestacional. Então, ela não tem tempo. A vida vai chamando para que ela tenha que fazer e ela vai deixando essas emoções. Então, como que ela está reagindo? Olha, como que ela está alimentando? Como que está o sono? São importantes a gente pensar como que está a minha relação com o meu companheiro, se a pessoa tem um companheiro. Se não tem, com as pessoas no social. Isso interfere. Então, quando eu reconheço, eu posso cuidar. Isso é muito importante.
Para nós, como profissionais, nós conseguimos observar, através da dor dessas pacientes que tiveram perda, que não há diferença numa perda gestacional inicial ou numa perda neonatal mesmo, aquele bebê que nasceu, viveu alguns dias e veio a falecer, ou aquele que ainda em fase final da gestação acabou acontecendo de forma inesperada. Então nós sabemos que não há diferença nessa dor. Mas é possível perceber na sociedade que é mais valorizado esse tipo de perda, inclusive com mais questionamentos, o que eu percebo que muitas vezes deixa a paciente até um pouco mais ansiosa, porque a mulher já começa a se sentir culpada a partir do momento que descobre uma gestação. Então, o que eu percebo muitas vezes quando acontece esse tipo de perda de forma mais tardia é que elas se sentem mais culpadas por pressões externas. Alguém perguntando, mas você não fez alguma coisa? Mas você não comeu alguma coisa? Ah, mas não era porque você estava praticando atividade física? Mas você não deixou de fazer um exame? Em partos, por exemplo, você não ficou esperando demais o parto normal? Ou, você fez a cesárea cedo demais. Então, sempre tem comentários situações desse tipo. Eu acho que isso acaba deixando a mulher ainda mais vulnerabilizada. Então, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar também com os familiares, porque a gente sabe que uma perda é sempre chocante, ninguém quer que isso aconteça e as pessoas ficam de fato revoltadas. Mas eu gostaria de saber como lidar, além dos pais, com todo mundo, toda a sociedade, toda a família e toda a cobrança que tem em relação a isso. A gente hoje, eu tenho tentado trabalhar muito a psicoeducação. A psicoeducação por meio de redes sociais, a psicoeducação com familiares, porque às vezes a gente não atinge uma sociedade, uma família mais ampla. Às vezes vai ao seu consultório o companheiro, ou às vezes um filho, né? Porque isso é importante, você está dizendo, e fora? Como que é? Então, se as pessoas, nem todas podem vir, né? Você pode ajudar essa pessoa a dar conta de fazer esse limite. Peraí, o que você está dizendo? Interrogar a pessoa, não ficar nesse lugar da culpada. Porque você não vai chamar a tia, você não vai chamar a prima, você não vai chamar a sogra. Todo mundo, toda essa rede familiar no seu consultório, não tem como. E muitas vezes essas pessoas não ficam lendo, elas não têm essa psicoeducação. Mas quando você orienta a pessoa que está ali com você, qual que é o seu limite? Não deixe as pessoas colocar uma responsabilidade que não é sua. Então, quando você sabe disso, você coloca o limite. Se alguém vem dizer para você, você não fez isso, você faz o limite com a pessoa dizendo, olha, houve uma intercorrência, pode dar uma explicação técnica ou pode dizer, isso não compete a você, educadamente. Então, a pessoa precisa dar o limite, porque senão, se a gente ficar achando que tem que falar com todos. Agora, quanto mais pessoas você consegue envolver, por exemplo, um irmãozinho, você falou com o pai e com a mãe, e aquele irmãozinho que estava em casa, doido para o outro irmãozinho ou irmãzinha chegar, alguém conversou com ele? Alguém conversou com essa criança? E esse é outro luto que as pessoas não veem, fica isolado. A pessoa fica isolada. Então, ele que perdeu o irmãozinho ou a irmãzinha, o que ele está sentindo? Alguém contou para ele o que houve? Alguém conversou? Alguém permitiu que ele falasse que ele também estava triste? Então, eu penso que o profissional da saúde, nessa família mais nuclear, não pode esquecer de, se houver outros filhos, trazer esses outros filhos para orientar. Achei sensacional a sua fala. Acho importantíssimo tudo que a Joana falou, limites. Isso tudo não serve apenas para aquelas pacientes que tiveram perdas. Isso serve para todas as pacientes que estão gestantes. As pessoas que estão de fora de uma gestação, elas acabam falando coisas que aquela gestante não quer ouvir. Então ela precisa impor limites. Se aquela pessoa não pensou que poderia estar decepcionando aquela gestante, ela não tem que ficar chateada porque ouviu alguma coisa desagradável a ela. Então as pessoas precisam ter limites, parar de dar palpite.
o que eu sempre digo, se você quer ajudar de alguma forma, pergunte se a pessoa quer ajuda. Não precisa dar palpite, não precisa dar opinião. Pergunte se ela quer ajuda. Se ela pedir o palpite, a opinião é válido. Caso contrário, isso pode trazer só decepção e tristeza. E uma coisa importante, às vezes você está no consultório com a pessoa e ela não pergunta. Ela não tem a curiosidade. Então, às vezes você está orientando o casal, né? E você está dizendo, ficou claro? A pessoa diz, ficou claro. Não, pergunte, o que você entendeu? Porque talvez ela entendeu diferente. Ficou claro segundo a fantasia dela. E eu tenho uma frase que eu gosto muito. A realidade corrige a fantasia. Então, quando você dá uma orientação clara, todas as vezes que nós sabemos de algo, isso dificulta a nossa fantasia. Nós sabemos o que tem aqui, dentro desse copo. Então, eu não vou fantasiar o que tem, porque eu sei que tem água. Então, quando eu não sei, eu tendo a fantasiar, a imaginar. Então, às vezes, a pessoa começa a dizer, eu entendi. Mas ela entendeu o quê? O que você entendeu? Explique. Peça para que ela fale as palavras dela. Isso ajuda o entendimento. Quando ela fala, ajuda ela a dizer, ajuda ela a elaborar. Porque é difícil dizer, meu filho está morto. É uma frase terrível. É uma frase, um absurdo. Quando a gente vê que uma mãe perdeu um filho, em qualquer idade. Porque a vida que dura 2 dias, a vida que dura 20 anos, a vida que dura 100 anos. E uma mãe perder um filho é uma dor insuportável. Então, o que ela entendeu? Peça para ela falar. Porque quando ela fala, por mais difícil que seja, é um jeito dela estar elaborando. E é um jeito também do profissional ajudá-la a não criar fantasias, a não criar culpados. Porque esse é o limite. Se eu permito que o outro me culpe, talvez eu já me culpei primeiro. Se você orienta nesse limite e o outro vem culpar essa pessoa, ela barra, ela diz, para aí. Ela não precisa ser mal educada. Na melhor educação, ela pode pôr esse limite. Eu gostaria que você falasse um pouco em como todo esse luto e essa vivência impacta no relacionamento entre um casal. Normalmente as pessoas tendem a olhar para a mãe. Uma mãe que perde um filho. E muitas vezes o companheiro, o pai, ele é silenciado. Na nossa cultura, geralmente os homens têm mais dificuldade, geralmente, não é regra, de falar das emoções. Então, muitas vezes, o casal se distancia, porque ele não fala, ela não fala. Ela está entristecida, ela está vivendo a dor que é muito particular e o outro também está vivendo essa dor solitária. Então, fica 2 juntos, mas separados. O luto ali é como se tivesse rachado, sabe? Como uma cunha que veio e fez um rachamento. Então, muitas vezes, há alguns casais que unem muito mais. Então, qual que é o impacto? Depende. Tem casal que uma perda de um filho vai unir o casal. Um apoiando o outro, um conversando com o outro, um dando assistência ao outro, um reconhecendo a dor do outro, que cada um tem a sua dor e ela é diferente. O luto é único, ele é muito particular. Não adianta. A gente não tem uma régua para dizer tem que ser assim com a mulher, tem que ser assim com o homem. Então nós vamos ver casais que se unem muito mais. Nós vamos ver casais que se aproximam. Nós vamos ver casais que passam a encontrar uma outra forma de relação. Mas nós temos também, em algumas relações, uma rachadura. E às vezes nem conseguem manter o casamento. Porque ou ele culpa ela, ou ela culpa ele, ou não se falam. E não se falando, olha, só tem distanciamento. E muitas vezes o amor quebra. É verdade. Então, foi muito importante falar com você sobre tudo isso. Entender um pouquinho mais sobre a psicologia,
Como eu disse, é um tema muito difícil e eu acho que a gente deve falar mais sobre isso, porque muitas pessoas vivenciam sobre isso e precisam entender que existem pessoas para acolhê-las e existe forma de, eu não vou dizer acabar com essa dor, mas diminuí-la, torná-la menos dolorosa. E eu sei que você trabalha nessa área, eu sei que você tem um curso que fala sobre isso, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes, para eles também poderem saber um pouco mais do seu conhecimento, para que você possa compartilhá-la mais sobre isso. E depois eu quero falar um pouquinho também sobre o nosso grupo que nós temos aqui de apoio a essas mães, que é o Grupo Sobreviver. Então, eu trabalho muito com perdas, seja por morte ou perdas de uma forma geral. Quando nós falamos de luto, muitas pessoas referem-se apenas à morte. E luto não é só por morte, é por várias perdas. Então, eu trabalho muito com perdas. No meu consultório, na minha vida, tenho dedicado a trabalhar com perdas e as reações do luto, que é uma reação natural às perdas. Então, morte é uma das perdas, luto por morte. Então, trabalho no consultório com pessoas que viveram e que estão vivendo o processo de luto. E é muito importante que cada um, do seu jeito, do seu modo, vai vivenciar. Luto não é doença, a gente precisa reconhecer isso. Luto não é doença, mas em muitos momentos o processo do luto faz com que a nossa vida se desorganiza e nós precisamos conversar ou de alguém que nos auxilie a reorganizar uma casa interna que ficou desorganizada. Então, às vezes, a gente precisa de profissionais que vão nos ouvir, nos orientar, nos acolher e nos dar a experiência de uma nova forma de entender as perdas. Então, é com isso que eu trabalho. O curso que eu tenho é um curso sobre perdas e luto. É um curso extenso, é um curso dedicado a você que vive perdas, sejam elas por morte, sejam elas por rompimentos amorosos, por perda da saúde. Então, por perdas. É um curso que nós temos vários momentos, o momento do cuidado, é um momento importante, um momento de reflexão, porque eu penso que trabalhar sobre perdas, sobre morte, nem sempre a gente fala de um jeito onde a dureza da dor ela é intensa. Então eu sempre penso que é possível recorrer aos filósofos, à poesia, à música, para que a gente fale com mais leveza e a gente possa falar dessas histórias que aquecem o coração de um jeito diferente. Então o curso é isso. Tem a parte de informação, a parte de reflexão e a parte de cuidado. Esse curso, né, quem quiser está na minha bio, né, e aí tem todo o link para o curso. Obrigada. Eu já adquiri o curso e já comecei a assistir e é muito interessante. Eu acho que profissionais de saúde também devem procurar de alguma forma entender um pouco mais sobre isso. E como forma de acolhimento também, aqui na Maternar, nós temos um grupo que acontece a cada 15 dias. É um grupo com encontros presenciais, liderado pela nossa psicóloga perinatal, que é a Yasmin. E nesse grupo nós acolhemos casais que tiveram perdas de alguma forma. Perdas no início da gestação, perdas ao longo da gestação ou após o nascimento do bebê. E a cada 15 dias esse encontro acontece aqui e elas compartilham sobre as dores, sobre os momentos difíceis, são acolhidas pelos profissionais daqui e de certa forma podem compartilhar, entender o que outras pessoas que passaram por situações semelhantes sentem também. Eu acho que de certa forma eles conseguem se sentir menos sozinhos nesse momento que é tão difícil. Então, para quem queira, quem já passou por situações e de alguma forma não se sente acolhido ou sente que precisa falar um pouco mais sobre isso, dividir um pouco mais a sua dor, todas essas pessoas estão convidadas a participar conosco, serão todas bem-vindas, todas acolhidas. É só deixar uma mensagem no perfil da Maternar e nós vamos enviar um link para você entrar direto no grupo, conhecer outras histórias e receber todo esse acolhimento que você merece. E o quanto é importante esse compartilhar, né?
Porque você vai ouvindo a história do outro e ela vai ficando parecida com a sua. E você vai dizendo, não sou a única. A irmandade da perda faz toda a diferença. Com certeza. Então, Joana, foi excelente falar isso tudo com você, aprender um pouco mais. Com certeza várias pessoas vão ser beneficiadas com todo o seu conhecimento. Espero te receber de volta aqui ainda, falar de outros assuntos também que são um pouco menos difíceis, mas que são sempre dolorosos, porque essa parte psicológica sempre machuca de alguma forma, mas poder conhecer um pouco mais sobre isso e compartilhar com os nossos ouvintes é muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estarei aqui sim. Obrigada.